Eu não sei se já te contaram, mas depois que você começa a ter muito resultado financeiro na tua vida, chegam outras pessoas para somar contigo. E pessoas chegam em mim todo santo dia falando assim: Marcos, eu tenho uma ideia brilhante, eu tenho uma ideia de um e-book brilhante. O que eu falo para essas pessoas? Eu falo assim, cara, primeiro, ideias não brilham. Você tem uma ideia brilhante? Não. Ideias não brilham. O que brilham? Medalhas. Então vamos pegar essa sua ideia e executar. Depois de executar, a gente vai ter resultados. Por que eu digo isso? Porque, cara, eu canso de ver pessoas no meu direct do Instagram, então até que no YouTube, com uma ideia brilhante. E aquela ideia pode mudar a vida dele, mas ele não entende que aquela ideia, se não for aplicada, não vale de nada, mano. Então, assim, essa é a importância dessa live. A importância dessa live é você entender como colocar a sua ideia genial, que pode mudar a tua vida financeira, em prática. Beleza? Você tem que entender que uma ideia boa e uma ideia ruim não valem de nada, as duas. O que vale? A execução delas. Beleza? No cemitério, se você for no cemitério, vai ver um monte de gente. Pode ter certeza que aquelas pessoas que estão ali morreram, se foram cheios de ideias, cheios de composições, cheios de até mesmo ideias que, cara, mudariam o mundo, mas por medo eles levaram elas. Então, primeiro eu tô tentando fazer você entender a importância de colocar suas ideias em prática, beleza? Agora, como, Marcos, eu vou fazer isso? Ah, meu amigo, aí você cola comigo, que essa aula de hoje tá fenomenal. Bora pra cima? Bora pra cima não. Primeiro ponto, eu tô assistindo vocês por aqui embaixo aqui também. Primeiro ponto, a sua ideia não precisa ser perfeita. Como assim, Marcos? A minha ideia não precisa ser perfeita. Tem muita gente que pensa que para explodir financeiramente, porque o que a gente quer? A gente quer ter resultados financeiros através de uma ideia simples. Esse é o objetivo da live. Só que muita gente pensa que para ter resultados financeiros, resultados extravagantes, você precisa ter uma ideia extravagante. Muita gente pensa que é necessário ter uma ideia inovadora, uma ideia grandiosa. Você sabia que não? Você sabia que na realidade você não precisa nem pensar muito? E quando eu começar a te explicar o porquê, você vai ficar de cara, véio. Tá entendendo? Eu tenho certeza absoluta que você que tá me assistindo aí tem uma ideia. E às vezes não precisa nem ser a ideia mais extravagante do mundo, não. Ela pode ser uma ideia simples, contanto que, a aula já começou, começa a anotar aí no seu caderno, contanto que ela resolva um problema real. Ponto. É o nosso primeiro pilar. Se você quer se você quer que sua ideia te dê algum lucro, se você quer que sua ideia se transforme em um negócio, não é nem se transforme, porque a ideia não vai fazer nada por ela mesma. É você que vai fazer. Então, se você quer que a sua ideia. Se você quer transformar a sua ideia em um negócio lucrativo, primeiro, ela não precisa ser extravagante nem inovadora. Ela só precisa resolver um problema real. A exemplo, deixa eu pegar aqui. A exemplo, eu trabalho vendendo e-books. E aí, às vezes, quando você me vê com grandes resultados financeiros, você fala: caramba, quem não me conhece pode falar: caramba, esse cara aí fez o quê? Esse cara é um gênio. Não, cara. Não, na realidade eu só vendo PDFs. Isso aqui, ó, foi um negocinho que eu fiz para fazer anúncio. Eu só vendo PDF. É um livro digital. Tá entendendo? É um livro digital. Então, é uma ideia brilhante? Não. É uma ideia inovadora, igual o Elon Musk fez, de trazer o foguete de ré? Não. Mas mudou minha vida financeira. Pegou? Por quê? Porque por mais que ela não seja uma ideia inovadora, uma ideia grandiosa, ela resolve um problema. Então, o primeiro ponto que você precisa ter na sua mente é: a minha ideia resolve um problema ou não? Se a sua ideia resolve um problema, aí sim eu acredito que você pode lucrar e muito, beleza? Se você for parar para pensar, até mesmo grandes empresas como a Uber, como o iFood, são ideias que não são tão inovadoras não. Cara, antes da Uber existia o táxi, e antes do táxi existia o ônibus. Então o que a Uber fez?
Vamos fazer a mesma coisa do táxi, só que vamos fazer um aplicativo? Eles devem ter pensado, poxa, século XXI, todo mundo tá fazendo aplicativo. Então, assim, não é uma ideia, assim, inovadora como a invenção da lâmpada, a invenção da energia elétrica, a invenção enfim, não é uma ideia muito inovadora como a invenção do fone de ouvido. Eu sou ateu a fone de ouvidos, não sei se você sabe. Eu não acredito em fones de ouvidos. É uma coisa que eu uso e eu falo, cara, como isso aqui pode ser real? Porque você bota no seu celular e o som passa por um fio e vai pro teu ouvido. Então é uma ideia inovadora. Mas tem ideias que não são inovadoras, como a Uber, como o próprio iFood. Cara, se você parar pra pensar, é até meio óbvio. Ó, se a pessoa não quer sair de casa, vamos fazer o restaurante levar. E já existia isso, você ligar no telefone e a pessoa trazia uma pizza. O que o cara da Uber fez? O que o cara do iFood fez? Colocou no aplicativo. É uma ideia genial? Não, é uma ideia simples, mas é uma ideia que resolve um grande problema. Exatamente assim que eles ficaram milionários. Tá entendendo ou não? Faz sentido ou não? Isso é até um alívio para você que está me assistindo, saber que você não precisa ser um gênio. Você só precisa resolver um problema. Faz? Cara, isso aqui para mim isso aqui é a melhor notícia do dia de hoje, ué. Ô Papai Noel. Papai Noel trouxe para você uma notícia que você pode ficar rico. Então, primeiro passo. Primeiro ponto. Sua ideia não precisa ser incrível. Ela precisa resolver um problema. Tranquilo? Vamos para o segundo ponto. Marcos, agora o segundo ponto é a criação da ideia, né? Não. Quando você tem a ideia, você não pode depois logo criá-la. Por quê? Porque muitas ideias, para serem executadas, elas possuem algum custo. E eu não falo nem só custo financeiro, não. Pode ser custo tanto financeiro, tanto de tempo. Então, o que é que eu ensino para a galera da comunidade, por exemplo? Se você tem uma ideia de um e-book, o seu segundo passo não é criar o e-book, não. O seu segundo passo é validar essa ideia. Marcos, tem como validar sem criar? Tem. Então vamos lá para a gente não se perder. O primeiro ponto é, a ideia não precisa ser incrível. Ela só precisa resolver um problema. O segundo ponto é, valide a ideia. Marcos, aí tem a pergunta do ouro. Marcos, como validar uma ideia sem necessariamente criá-la? É simples. Você só precisa pesquisar. Pesquise os concorrentes. Pesquise se essa sua ideia já foi criada por alguém mesmo de outra forma. Se o seu, por exemplo, se a sua ideia é de um e-book, pesquise se pessoas na internet jogam um tema no Google, então no YouTube. Por exemplo, se o meu e-book, se o meu PDF aqui é sobre ansiedade, eu não vou começar a criá-lo. Primeira coisa que eu faço é tentar validar. Então eu começo a pesquisar. Deixa eu ver se as pessoas se interessam por esse assunto. Ó. Deixa eu ver se as pessoas pesquisam. Deixa eu ver se as pessoas compram algo assim. Será que alguém já está vendendo algo assim? Porque assim, quando eu crio algo, ninguém fala sobre isso, ninguém vende isso, essa ideia pode falhar. E aí você vai ter perdido tempo e dinheiro, porque você não validou antes de criar. Cara, isso aqui eu recebo demais. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas, graças a Deus, nenhuma delas é da comunidade Ramos, mas da quantidade de pessoas que chegam em mim e falam bem assim, Marcos, eu criei um e-book e não deu certo. Aí eu de cara, 90% das vezes eu já sei por quê. Eu falo, poxa, mas você pesquisou antes, você viu se tinha demanda, você validou a oferta? Não, eu só tive a ideia e criei. Eu falei, entendi então. Tá entendendo? Então assim, quando você tem a ideia e valida, isso é bom por quê? Porque você sabe, no processo de validação, no processo de pesquisa, você sabe se vai vender ou não. Quando eu falo assim, ó, tem como saber se o e-book vai vender antes de você fazer. As pessoas ficam de cara. Mas não é uma coisa do outro mundo, não. Você só precisa pesquisar. Se eu jogar aqui no Google um tema e tiver 10 milhões de pesquisas, óbvio que o meu e-book vai vender, cara. Pegou a ideia ou não? Ó, recentemente
Gostou do conteúdo? Então curte aqui embaixo, comente o que você achou e compartilhe com um amigo que você quer ver prosperar. Mas antes de você assistir o próximo conteúdo, aqui na descrição do vídeo eu deixei um presente para você, uma aula gratuita te ensinando a fazer dinheiro online. Clica aqui embaixo que já está liberada para você. Enfim, prosperidade e liberdade a todos.